estão gravando a conta da Receita do Ministério Público Federal? Vai fazer agora após receber essa carta. Essa carta ela vai se somar a todos os documentos que nós já temos. Ontem foi dada entrada lá em Santarém um recurso chamado agravo do instrumento. Esse recurso é contra a decisão do juiz proferida na semana passada, que autorizou a presença dos pesquisadores e da Força Militar que os acompanha. Esse recurso foi dado entrada ontem, ele se dirige ao Tribunal Regional Federal em Brasília, onde vai ser julgado, mas ele abre a chance para que o juiz de Santarém reveja a sua própria decisão e determine a suspensão desse processo. Então nós estamos no aguardo hoje de uma nova decisão do juiz de Santarém e da possibilidade de um desembargador do Tribunal Regional Federal em Brasília também tomar a decisão de suspensão desses trabalhos enquanto as comunidades não são ouvidas e para evitar que haja um risco concreto de confronto em razão desse conflito que há na presença dos pesquisadores, da Força Militar que os acompanha, dentro da área indígena ou no entorno dela. E o senhor pode falar para a gente por que essa operação seria ilegal? Por que eles precisam ser ouvidos primeiro para que eles possam fazer esse tipo de estudo lá, essa avaliação? Há dois motivos. A Constituição Federal ela diz que o aproveitamento de recursos hídricos e recursos minerais em áreas indígenas somente poderá ser feito após a oitiva dessas comunidades. Além dessa previsão da Constituição, o Brasil assinou um compromisso com a OIT, que é a chamada Convenção 69, que também diz que esse tipo de política, a política que interfira diretamente em populações tradicionais, dentre elas indígenas, só pode ser feita depois de uma consulta, e não é uma consulta qualquer, é uma consulta livre, uma consulta informada, em que essas populações efetivamente tenham condições de conhecer o que vai ocorrer. E essa consulta tem que ser prévia, ela tem que ser antes das decisões serem tomadas, antes dessas decisões serem implementadas. É esse o motivo que torna não adequado, inusitada essa pressa do governo de remeter ao local 80 pesquisadores, quando se sabe que a licença prévia e todo o aproveitamento desse recurso hídrico somente poderá ser feito após a consulta a essas comunidades. E o governo esclareceu por que eles estão mandando esses pesquisadores para lá ou ainda não foi esclarecido? A posição do governo é que esses estudos fazem parte do processo de consulta e que a consulta ainda vai ser formatada, que enquanto isso ele está fazendo estudos. Mesmo a posição do governo ela tem algumas incongruências. De um lado, o secretário Paulo Maldos diz que isso é apenas um processo ainda muito inicial. De outro, o Ministério de Minas e Energias e a Advocacia Geral da União afirmam que faz parte do processo de licenciamento, do estudo de impacto ambiental da hidrelétrica, o que pressupõe uma decisão já tomada pela construção sem que as comunidades tenham sido ouvidas. Obrigada. Temos Agora, aqui vamos lá para... Fez essa carta denunciando tudo isso que a gente está passando lá e a gente trouxe aqui para pegar tudo a vida toda. Isso para vocês é visto como uma ameaça? Como é que é? Com certeza, a ida desses policiais, dessa Guarda Nacional lá para a gente é como uma ameaça, porque isso está passando por cima dos nossos direitos, né, sem antes nos consultar. E da maneira que está sendo feita, né, nos tratando como se nós fôssemos bandidos, né, a gente não permite que isso aconteça. Para fazer esse tipo de trabalho que o governo está fazendo, não precisa de mandar policiais para nossas terras, né, porque nós não somos bandidos. Precisamos primeiro ser consultados, né, livremente, né, previamente, para juntos a gente ver qual tipo de consulta a gente quer que seja feita, de que meio, né, a gente pode achar o melhor tipo de consulta, não da forma que vem sendo feita, invadindo nossas terras, respeitando nossos direitos, nos impedindo de caçar, de pescar. Isso para a gente não é bom e pode gerar um conflito muito grande. O povo lá está apreensivo, né, está muito preocupado, porque já houve um conflito antes, no ano passado, foi um índio assassinado e vários outros feridos, e eles temem que aconteça isso novamente, né? E se não for retirado a Guarda Nacional, é o que pode acontecer. Isso que eu ia te perguntar, o clima então está bastante tenso lá? Com certeza, o clima está bastante tenso, né? Porque o governo está tentando dividir o povo Munduruku, do Alto, Médio, do Tapajós, mas nós não se dividimos, nós somos um único povo, assim como o rio também é um único só. O rio que corre na nossa aldeia do Alto, corre aqui na aldeia do Médio. Então, a gente vai continuar mantendo firme, né, o nosso povo unido para lutar contra esse empreendimento e esse grande respeito que o governo vem tendo com as populações indígenas. E esse trabalho que eles estão fazendo lá consiste em quê? É na prática, por que isso ameaça vocês? Como é que é o trabalho deles no dia a dia? Está atrapalhando.
Os policiais que estão lá hoje, né, agora, estão nos impedindo de caçar, nos impedindo de pescar, nos impedindo de trafegar na Transamazônica, né, sobrevoando a comunidade indígena, né, ameaçando as pessoas e dizendo que se não deixarem eles fazer o que é para ser feito, os estudos, o trabalho dele lá é tentar nos eliminar, para que isso aconteça, né? O trabalho da polícia lá é proteger da segurança, né, para que isso o trabalho aconteça. Então isso para a gente é como uma ameaça. O governo está mandando policiais lá para entrar em guerra com a gente, né? A gente não quer ser morto, né? Mas também a gente não quer matar. Se a gente tiver de morrer, a gente vai morrer na luta, né? Caso esses homens da Força Nacional, da Polícia Federal não saiam de lá, o que pode acontecer? Pode acontecer que pode gerar um conflito. A gente já está articulando com os outros povos indígenas que podem nos apoiar, né, porque essa luta não é só do povo Munduruku, é de vários outros povos que também vem sendo desrespeitados, tendo seus direitos violados. Nossa luta não é só nossa, né? E a gente pretende buscar parceria com as outras etnias para juntos a gente lutar e conseguir pelo menos nossos direitos serem respeitados. Mas até agora vocês ainda não sofreram nenhum tipo de agressão, mesmo que seja física? Agressão, todo dia a gente vem sofrendo por falta do governo. Essas ameaças já é um tipo de agressão. Não, física. Não, física ainda não, né? Porque até no momento a gente não reagiu, né? A gente vem tentando resolver tudo pacificamente, né? Através de documentos, buscando diálogo, mas eu acho que o governo não está querendo diálogo, porque se quisesse não teria mandado, né, os policiais para invadir nossa terra. O conflito que aconteceu em novembro do ano passado pode voltar a se repetir? Com certeza, pode voltar a acontecer. Se caso eles não se retirem da nossa região. Marquinhos Mota, Fórum da Amazônia Oriental. Fórum da Amazônia Oriental, Gravando. É Marco Mota, né? Gravando com Marco Mota. Marco, por que essas entidades, por que a entidade de vocês está aqui também apoiando essas lideranças indígenas? Primeiro que nós vamos aqui declarar o nosso apoio incondicional e restrito à luta do povo Munduruku. É um povo que está sendo ameaçado, não só pela construção de uma barragem, mas de 30 barragens que estão previstas para o Rio Tapajós, além de vários projetos de mineração. Segundo, que é inadmissível que dentro de um Estado democrático, o governo brasileiro precisa enviar Exército, Força Nacional, Polícia Federal, para intimidar populações indígenas que estão vivendo dentro do seu território, sabe, sem afetar e sem atingir ninguém, sem representar nenhuma ameaça para o Estado brasileiro, nem para a democracia. E terceiro, é que esses projetos de barragem, da forma que estão sendo feitos, eles rasgam a Constituição e rasgam os acordos internacionais do qual o Brasil é signatário, como a Convenção 69 da OIT. Sabe, são projetos que estão vindo de cima para baixo, como é o caso de Belo Monte, que a gente vê lá no Xingu, e que pretende se repetir no Tapajós. E é inadmissível isso, porque nós não podemos permitir de forma alguma que esse governo se torne uma ditadura e que ainda se bata palmas para isso. Certo? Então nós vamos sim fazer a denúncia, estamos apoiando o povo Munduruku e vamos continuar denunciando o Estado brasileiro aonde for preciso para que isso pare. Para dizer que aqui na Amazônia tem gente que quer viver em paz e que vai lutar para defender seus direitos e sua dignidade. Essa é uma das muitas hidrelétricas que eles querem fazer também aqui no estado do Pará, né? Isso já é um alerta para esses próximos projetos também? Como é que vocês estão pensando aí no futuro? Na verdade, o que a gente vê é que essa ameaça clara que está sendo feita pelo governo federal ao povo Munduruku é uma ameaça que se direciona para todos os povos indígenas e povos tradicionais da região. Está dizendo claramente, se vocês não quiserem aceitar o projeto, nós vamos mandar força e enfiar os projetos goela abaixo. E isso é um absurdo. É um absurdo porque você não está tratando com delinquentes, nem com marginais, nada. Você está tratando com populações indígenas que estavam há milhares de anos nesse território, antes mesmo dos colonizadores chegarem aqui. E agora, mais uma vez, estão sendo massacrados, estão tendo seus direitos desrespeitados por um governo que deveria protegê-los.
Também o principal que vocês querem evitar é que haja algum tipo de conflito lá na área, né? Exatamente, nós estamos aqui para dizer isso, que nós não vamos aceitar, que a sociedade civil está atenta para isso e que o Brasil sim vai ser denunciado internacionalmente por mais essa agressão aos povos indígenas. Em novembro nós tivemos o assassinato de um índio pelo Estado brasileiro, é bom deixar bem claro que quem matou foi o Estado brasileiro pelas mãos da Polícia Federal, lá no Telespires, e nós não vamos admitir que isso aconteça de novo. É necessário que haja uma reação de indignação da sociedade para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui, porque o Brasil tem pousado lá fora de defensor dos direitos humanos, de defensor do meio ambiente, mas o que a gente vê aqui dentro é justamente o contrário. O que nós estamos vendo aqui são agressões seguidas às populações indígenas e às populações tradicionais, principalmente aqui na Amazônia. Tem o Conselho Indigenista Missionário também. Cláudio Teixeira, do Conselho Indigenista Missionário. Vocês também, como representantes, como entidades também vai acompanhado desse processo. Sim, eu sempre tenho acompanhado desde lá do Jacaracanga, na região do Alto da Itaú também. Tem estado das irmãs que acompanham há muitos anos os povos aqui da região. E agora a gente começou a acompanhar aqui também por Belém, essa situação. Como é que está a situação lá? Tensa, como o Valdemir já falou. Os índios estão, ao mesmo tempo, com medo da reação da polícia e indignados com o que eles consideram uma traição do governo, já que eles vinham dialogando, vinham conversando. Eles chegaram em Brasília há pouco mais de um mês, conversando com o secretário Paulo Mauro, né? E ele se comprometeu de que nada seria feito antes os índios estarem devidamente esclarecidos. E eles entendem isso, esse decreto e essa ação da Força de Segurança Nacional da região como uma traição e uma quebra de compromisso. Sabe me dizer quantas aldeias, quantas tribos havia naquela região ali? Só dos Munduruku são mais de 110 aldeias. São mais ou menos 10 mil indígenas. Ou seja, pode acontecer um conflito ali que é que vocês não querem que aconteça. Exatamente. A situação é tensa e é risco sério de conflito. E lembrando que isso não foi somente com o Munduruku que aconteceu. As comunidades ribeirinhas também de lá já disseram que não querem a presença de pesquisadores, né? E mesmo assim o governo editou esse decreto para atingir diretamente as populações que resistem aos projetos do governo.